Agora vamos conhecer o artista Erbo Stenzel, que muito contribuiu para a arte paranaense. Erbo Stenzel nasceu em Curitiba no dia 17 de dezembro de 1911. O interesse pela arte começou cedo. Aos 12 anos, estudou desenho no ateliê do pintor paranaense Lang de Morretes. Mas foi no ateliê do escultor João Turim, nos anos 30, que aprendeu a modelar a argila e o gesso. Trabalhando profundidade e relevo, fez as primeiras esculturas em madeira, mármore e bronze, sob o olhar experiente de Turim. Algumas obras deste período foram expostas no terceiro Salão Paranaense de Belas Artes, entre elas o busto de João Turim. A dedicação à arte rendeu a Erbo Stenzel uma bolsa de estudos na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. No mesmo ano em que ingressou no curso de esculturas, o artista escreveu uma carta para o seu irmão Nestor e sua cunhada Lídia, contando das suas perspectivas para o futuro. A carta mostrava a animação do artista, com a possibilidade de ganhar uma viagem à Europa como prêmio do Salão Nacional de Belas Artes. Durante a década de 40, Erbo Stenzel participou de vários salões de arte, concorrendo com artistas de todo o país e recebendo muitos prêmios. Erbo Stenzel morou durante 11 anos no Rio de Janeiro. As obras que produziu neste período mostram a influência da cidade em suas esculturas, como os trabalhos Água pro Morro e o Torso do Trabalhador. Olha, Água pro Morro é essencial. Ela foi feita num período em que o Brasil estava perdendo os navios, provavelmente a destruição dos navios do Brasil, que eram mercadores, não eram guerreiros, para o Brasil ser forçado a entrar na Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E o que o Erbo Stenzel faz? Ele pega uma negra do morro, ele coloca uma afrodescendente, uma mulher brasileira, uma pessoa do povo, carregando uma lata d'água na cabeça. E essa mulher, com toda essa vitalidade, se mantém equilibrada, segura seu vestido, a água cai sobre o seu corpo, ela mostra sua nudez, provavelmente ela está grávida e ela sobe o morro. E o que quer dizer isso? Quer dizer que é um pedido, que é uma ordem. Água para o morro. Liberdade. Com total liberdade aos homens livres, aos homens que merecem. A todos eles, a todos os negros do Brasil, longe do apartheid. E essa definição que ele diz e que ele leva para dentro de uma Escola Nacional de Belas Artes, que ele leva para dentro do Salão Brasileiro, do Salão de Artes do Brasil, enfim, provoca naqueles que vieram, daqueles também que estão presentes, e naqueles que vieram de fora, de Bruxelas, para avaliar a obra, um susto. Como é que alguém poderia levar, no período de Getúlio Vargas, da ditadura, do Anauê pelas ruas, do fascismo, do nazismo, uma negra para a Europa e dar oportunidade a um homem para estudar e conhecer tanto o que ele queria, que era a escultura? Como é que poderiam fazer isso? Ele poderia ganhar um prêmio? Ele ganhou um prêmio. Mas silêncio. Outra pessoa foi em lugar dele, porque não poderíamos levar uma brasileira pura e solta para um país nazista, no mundo de guerra. E mais, só para você ter uma ideia, o nome dessa peça é quando você erra na prova. Sabe quando a mamãe resolve colocar um desenhozinho a mais que a professora vai gostar? É isso que aconteceu. O nome dessa peça é... Eu nem vou dizer que é horrível. Chama-se Maria Lata d'Água e está numa praça em Curitiba, em bronze, e não pertence a ele. Com a morte de João Turim, em julho de 1949, Erbo Stenzel foi convidado pelo governo do Paraná a retornar a seu estado para ocupar o lugar deixado pelo escultor João Turim. Ao chegar na cidade, instalou seus equipamentos e obras no barracão que foi construído pela Secretaria da Educação e Cultura no terreno de sua família na rua Nilo Peçanha. Mais tarde, Erbo Stenzel assumiu a cadeira de professor do curso de Anatomia e Fisiologia Artística na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Durante sua vida, Erbo Stenzel teve várias profissões. Foi desenhista, gravador, impressor, escultor e crítico de arte.
além de ser um excelente jogador de xadrez. Erbo Stenzel, acredito que quando ele jogava, ele tinha essa capacidade de se arriscar. Eu aprendi que Erbo Stenzel, quando trabalhava, ele também racionalizava a forma e ele eliminava o excesso, né? Eu acho que a puxada dele, da massa, é excelente. E eu acho que isso muito vem do raciocínio dele, já era um homem assim, que sintetizava bem, né? Então, as formas que ele faz, aqui tem algumas esculturas, eu acho que o jogo de xadrez também ajudou muito. Eu acho que ele tinha uma aptidão natural para o desenho e ele desenvolveu anatomia e fisiologia já cedo, demonstrou muita capacidade para síntese, isso está escrito, não é? Então, o que eu sei é que ele foi desenvolvendo, através desses estudos, a forma que é dessas esculturas que ele fez, né? Mais bustos. Uma das obras mais famosas de Erbo Stenzel é o monumento do centenário da emancipação política do Paraná, que está instalado na Praça 19 de Dezembro. O monumento foi construído em 1953, em comemoração aos 100 anos da independência do Paraná do estado de São Paulo. O projeto foi desenvolvido em conjunto com o escultor carioca Humberto Coso e é composto por uma estátua de granito, um obelisco revestido de pedra com o escudo do estado, um painel histórico de dupla face e um pequeno lago. A estátua em granito com a imagem do homem nu foi feita para representar o estado do Paraná, independente de São Paulo. Uma das faces do painel foi feita por Poti Lazarotto para representar a ocupação do território paranaense. A outra face foi executada em granito e esculpida em baixo relevo, representando os ciclos econômicos do Paraná. Outro monumento desta época é uma estátua representando a justiça, o nu feminino. A obra foi feita por Erbo Stenzel para ser instalada em frente ao Tribunal do Júri, mas permaneceu durante anos no pátio interno do Palácio Iguaçu. Depois, acabou sendo instalada na Praça 19 de Dezembro, ao lado do homem nu. Ele parte do índio, do início da colonização do estado. Daí, em seguida, ele vem com os bandeirantes, os monstrinhos, que são os bandeirantes, que a razão de ser evidente, que os professores bem sabem, podem explicar às crianças quem são os bandeirantes, a crueldade e tudo mais, e ele coloca a crueldade como uma cômica, uma questão piadística, se existe essa palavra. E agora uma concepção interessante, que daí é um marco divisor. Dado que foi feito os bandeirantes monstrinhos, vem a escravidão, vem os tomadores de terra, vem a emancipação dos donos da terra, os invasores, os tomadores de terra, que nós tivemos muitos no Paraná, vieram todas essas confusões até a vinda dos estrangeiros, né? A chegada dos imigrantes. Nesse estágio, o Erbo Stenzel coloca ele mesmo em cena. Em 1960, o terreno onde estava instalado o ateliê foi vendido e o barracão demolido. Alguns anos depois, Erbo Stenzel assumiu a função de vice-diretor da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, onde permaneceu até 1971. Erbo Stenzel morreu no dia 23 de julho de 1980, aos 79 anos de idade. Foi nesta casa que Erbo Stenzel viveu grande parte de sua vida. A casa está localizada no Parque São Lourenço e guarda a história do artista. A residência foi restaurada, mas ainda mantém as mesmas características, como as cores e os afrescos na parede. No interior, há réplicas das suas esculturas e um arquivo com fotos, documentos e cartas pessoais do artista. Algumas cartas mostram a amizade que Erbo Stenzel mantinha com os artistas João Turim e Guido Viaro. Foi encontrado um arquivo de correspondência. Esse arquivo de correspondência mostra como ele tinha uma relação com os colegas, com os artistas, que tem alguns bustos aqui de Turim e Poti, Freisleben. Ele
ele admirava esses colegas e demonstrou isso através dos envelopes do material que ele recolhia e como ele se colocou ali, está a posição dele, né, como arquivista. Se havia alguma inimizade entre eles, ele deixou isso de lado para construir a história, que é isso que interessa. Então ali ele foi também um arquivista, um fotógrafo, um impressor, desenhista, então tinha muitas aptidões. No ateliê estão guardados moldes em gesso de algumas obras de Erbo Stenzel, como o Torso do Trabalhador e a maquete da Praça 19 de Dezembro. Ele não gostava de ser interrompido. E uma vez que o Nestor veio aqui, ele atirou um balde de cal em cima do Nestor porque estava atrapalhando. Quer dizer, ele era um homem temperamental. Isso talvez tenha dificultado muito a vida dele, como ele fazia no jogo, né? Não oferecia empate. Era um homem que ele corria os riscos e ele jogava para perder ou para ganhar, né? Então ele não gostava de ser incomodado, um homem reservado, mas extremamente honesto. O que se espera do escultor é que ele faça o busto, né, que ele faça o retrato. Então, lamentavelmente, os escultores não puderam fugir disso. A grande parte da obra do Erbo são esculturas que vão para praça, né, as praças, que são os retratos de personalidades. O momento que ele teve certa liberdade, como no Centenário do Paraná, onde ele vai poder trabalhar, quer dizer, colocar a ideia dele. Então aí ele é mais livre, né? A gente vê naquela escultura da Praça 19 de Dezembro, a figura é quase estilizada, quer dizer, ele quer dar a ideia de um movimento, né? Mas a figura não tem movimento, ela só dá a ideia, né? E a figura é estilizada. A mesma coisa vai acontecer nas obras que ele faz, os exercícios que ele faz no seu próprio ateliê. Então, nesse aspecto, eu tenho a impressão que nós podemos considerar o Erbo Stenzel como o primeiro escultor moderno do Paraná, né? O Turim começa o movimento, o Turim traz alguma informação, mas é o Erbo que deslancha pela formação bastante sólida que ele tem vindo da Escola de Belas Artes. Bom, definir de novo estilo é muito difícil, né? Quer dizer, a obra do Erbo ainda se prende aos elementos realistas, só que ele vai despojando a figura do rebuscamento, né? Ele cria, leva uma simplicidade maior que se une muito à ideia do simbolismo, né? Uma obra mais simbólica, mas que também lembra um pouco Aristide Maillol, né? O grande escultor francês da época.